Olá! Hoje o tema é Em algum lugar do passado, a síndrome. Na década de 80, teve um filme que ficou bastante famoso chamado Em Algum Lugar do Passado, que é baseado num livro, né? E conta a história de um homem que por hipnose faz uma viagem no tempo para se encontrar com uma mulher pelo qual ele se apaixonou. E tem aquelas histórias, né, que ela dá um presente a ele, diz para voltar para ele fica meio obcecado, né, por essa história, e depois reconhece, se apaixona pela foto dela, só que ele tem mais de 60 anos de diferença de tempo. E aí ele faz esse exercício de hipnose e volta ao passado e vive esse amor. E eu estava pesquisando, assim, para me lembrar da história, né? Porque eu inventei a síndrome de eu ir em algum lugar do passado para explicar em que tipo de lugar a gente vive, mental a gente vive, né? Que é em algum lugar do passado. A gente não vive no presente, vive em algum lugar do passado. Mas eu vou falar sobre isso depois. Primeiro eu vou falar sobre o filme. Eu fui olhar no Google para ver se eu me lembrava pouco do filme, fazia tempo que eu tinha assistido. E aí eu pesquisei umas coisas e fui ver a música ficou muito famosa, que é a Rapsódia sobre um tema de Paganini, de Rachmaninoff. Um trechinho dessa Rapsódia, que ficou bastante famoso por causa do filme, né? E aí eu fui escutar, porque eu gosto da música, fui escutar e descobri uma coisa muito legal. Tem ela sendo tocada na época da pandemia, pela orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. E aí me deu uma saudade da pandemia, na época da pandemia, né? Não uma saudade no sentido eu quero voltar a isso, mas uma espécie de nostalgia, porque teve coisas boas dentro da pandemia, né? Como as pessoas quererem uma apoiar a outra, mesmo presas dentro de casa, né? Mesmo tendo que ficar em casa. Então, eu vou até botar para tocar, mas esse trechinho foi tocado pelos os integrantes dessa orquestra, né, do Teatro Municipal de São Paulo, todos eles em casa, inclusive o maestro, né? E eles fizeram um vídeo para colocar na internet. Então, o que me deu nostalgia foi da criatividade das pessoas se voltarem a conectar, mesmo estando isoladas em casa. E como a internet ajudou isso nesse momento, né? Então eu vou botar aqui para vocês ouvirem, vamos ver se funciona. Bom, é um trechinho só. Você tá ouvindo, se conseguiu ouvir, não sei se vai gravar, né? Mas você ouviu 16 músicos, cada um tocando em sua própria casa. 17, são 16 músicos, mais um maestro. Cada um tocando em sua própria casa. Eles próprios gravaram e depois fizeram a junção. Dá pra ver que não tem, que falta um pouco de unidade
na música, mas cara, essa música ainda ficou mais importante para mim agora, além de me lembrar o filme, além de ser muito bonita esse trecho, ainda vai me lembrar da criatividade humana, de quando passa por necessidade, saber atravessar ela da melhor forma possível, né? Fiquei muito contente de me contactar com isso de novo, e aí me deu essa nostalgia, né? Da época da pandemia, onde as pessoas faziam muito isso, né? Agora a gente não precisa mais fazer, passou a pandemia, passou o perigo, e a gente pode voltar a se conectar de outra forma, mas é muito legal isso. Bom, então agora eu vou falar sobre a síndrome, tá? Isso é invenção minha, tá? Isso, síndrome não existe em psicologia, eu invento essas coisas, e é a síndrome do em algum lugar do passado. Você lembra quando eu falei da besta fera, que é uma espécie de passado chegando no presente, e aí a gente está vivendo aquilo, não é mais o que a gente está vivendo no presente, são as memórias do passado, e essa é a síndrome do em algum lugar do passado, certo? A gente vive mais no mundo com a memória do passado do que existindo com o que está acontecendo agora. Então, nossas respostas emocionais, principalmente aquelas que não combinam muito com o que está acontecendo agora, ou a gente responde num tom alto demais ou num tom baixo demais, mas que não está, vamos dizer, adequada à situação presente. Parece estranha a situação presente, parece over, né, demais ou de menos, né? Não está sincronizada, vamos dizer assim, com a situação do presente. Então, significa que a gente está hipnoticamente em algum lugar do passado, vivendo, né, há tipo 30, dependendo da idade da gente, há 30, 40, 50 anos atrás, nos 10 primeiros anos de vida da gente. Porque, para mim, as mazelas piores, as que mais, vamos dizer, distorcem a nossa resposta presente, são as que a gente viveu nos 10 primeiros anos de vida, né? Elas estão muito enterradas no subconsciente, a gente praticamente não tem acesso a elas no sentido de memória, mas elas atuam na nossa vida lá, de algum lugar do passado, elas vêm para o presente, não é? E nos fazem dar respostas que mesmo a gente não entende. A gente não entende. Por que será que eu estou dando essa resposta a essa situação? Com uma carga emocional, às vezes, maior do que a situação pede. Então, é aquela memória, que é uma memória, mas não é uma coisa que a gente lembra, é só, vamos colocar assim, é uma força que conduz os nossos comportamentos, mas que a gente não tem noção disso, né? Então ela vai empurra a gente a uma resposta emocional, a uma resposta de ação. Às vezes a gente age e a gente não entende muito bem por que é que fez assim. Então significa que a gente está hipnotizado. E está hipnotizado por uma questão que foi marcante pra gente e que já passou no tempo, mas não passou no subconsciente. E a gente vive muito assim. E é por isso que a gente faz escolhas estranhas. Escolhas que a gente não acha que são escolhas, né? Assim, pra mim, depois que a gente fica adulto, tudo o que a gente faz na nossa vida vem de nossas escolhas. Só que a gente não acha que está fazendo escolha. A gente acha que está sendo levado pelo destino, por uma força maior, pela obrigação, pela determinação social. A gente nunca assume a responsabilidade de onde a gente está. Até porque a gente acha que isso é culpa. Eu também vou fazer um vídeo para diferenciar culpa de responsabilidade. Tá na lista para fazer, né? Então a gente se entende como culpa, né? A gente culpado por algo que a gente não queria que acontecesse, e como se a gente fosse impotente em relação a isso. A gente é vítima e como se estivesse culpabilizando a vítima. Eu sou vítima das circunstâncias. E assim, eu tenho culpa de estar aqui?
Não, não é culpa. Mas você tem o poder de mudar, se descobrir que tem. Como a gente se guia muito de forma inconsciente pela vida, seguindo como se fosse obrigado pelas circunstâncias, porque a gente não tem conhecimento de outra forma de existir, a maioria de nós não tem. Para ter esse conhecimento precisa estudar, precisa conhecer alguém que já faz isso, para dizer, então tem outra forma de viver. Enquanto a gente não faz isso, a gente vai ser levado mesmo pelas circunstâncias e vai ser uma vítima das circunstâncias mesmo. A gente não tem culpa, é como diz o Jesus Cristo, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. A gente não tem noção, não. Né? Tem gente que diz, não, mas a gente tem. Não tem. Muitas vezes a gente está agindo em algum lugar do passado. E aí está fazendo, tomando decisões, sendo levado mesmo por essa força que a gente não reconhece que está dentro da gente mesmo. Para reconhecer isso, precisa de muitos anos de estudando-se, observando-se, reconhecendo que tem outra forma de existir no mundo. Então, a maioria de nós não tem condição disso ainda. Tem um pouquinho só de pessoas, principalmente pessoas que entram em processos psicoterápicos ou que começam a ler livros que levem você para essa reflexão, ou sei lá, ou conheça alguém que já viva esse outro jeito, e aí você começa a dizer, mas por que essa pessoa está dizendo essas coisas? E aí você vai perguntando, né? Então, na maioria, eu digo, isso aqui também é estatística minha, tá? 80% ou 90% das pessoas que existem na Terra hoje não vivem nesse nível de autorresponsabilidade, dizendo, ok, eu fiz essa escolha de forma inconsciente, porque eu estou sendo guiado por um padrão que está em algum lugar do passado. E para não ser mais guiado por essa obsessão, como tem no filme, né? Por que eu botei em algum lugar do passado? Porque o rapaz fica obcecado por algo que aconteceu há 60 anos atrás, cara. Então ele vive, inclusive ele toma decisões. Olha, agora vai ter spoiler. Quem não assistiu esse filme e não quiser ter spoiler, pare o vídeo agora. Então ele termina morrendo por causa disso. Porque ele não sabia viver no presente, que o presente dele era na década de 80. E a história dele era passada no início de 1920 ou 30, não, 1800. Não, 1900, né? Porque serão há 60 anos. Mas era assim, no começo do século 20. E ele estava vivendo o fim do século 20. Né? Então, como ele não sabia viver o presente dele, ele achava que não tinha a menor graça viver no presente dele, porque ele era muito apaixonado pela mulher, ele morre no final. Aí tem aquela história, no final, eles se reencontram no paraíso. Para quem acredita em paraíso, o final foi feliz. Para quem não acredita em paraíso, o final foi trágico. Os dois morrem. Né? Ela morre de idade, ela vive a vida dela todinha amargurada pela ausência dessa pessoa, que ela só reencontra quando ela está com mais de 90 anos. E aí ela entrega o relógio para ele, que ele deu a ela. Ela entrega o relógio para ele e diz, volte para mim. Mas aí ela morre. Nesse mesmo dia, com mais de 90 anos, ela vive a vida dela todinha isolada, com saudade desse amante que ela passou alguns meses apenas. É uma história trágica para mim, né? Mas na época eu achei romântico, né? Eu era adolescente quando eu assisti, então eu achei meio romântico. Hoje eu acho trágica a história, né? Mas é bonita de certa forma, né? É bonita, é uma história de amor irreal, romântica, que é irreal, ninguém vive uma história dessa na realidade, tá? Eu não acredito, nem que me digam se eu vivia, não acredito, tá? Mas assim, o cerne da minha síndrome é você viver num tempo sendo guiado pelo padrão de outro tempo, anterior ao tempo que você está vivendo agora. É esse o ponto. E aí eu tenho dito, quando você está mal, quando você está mal na vida, se você diz, eu estou me sentindo mal hoje, significa que você está em algum lugar do passado, você não está no presente. Se tivesse no presente, realmente não estava mal. Você podia estar atento
tenso. Talvez se você não tivesse uma abertura criativa, uma confiança na vida para dizer, ok, eu estou vivendo uma situação que exige um pouco de mim, né? Exige um pouco de energia, um pouco de trabalho, mas eu sei que eu sou guiada e posso ser criativa para resolver isso da melhor forma. Se você não está vivendo assim, você está em algum lugar do passado, tá? Tá vivendo com a memória que você não tem consciência que tem, mas está lá no seu subconsciente, que está guiando sua vida. E sabendo disso, você pode aprender sobre isso, pedir ajuda de um profissional, dizer, não quero viver no presente, não quero mais viver em algum lugar do passado, por mais lindo que seja essa história romântica, eu não quero viver no passado, eu quero viver no presente. E quando a gente vive no presente, tem realmente no presente, com nossos estados emocionais reagindo ao que está acontecendo agora, e eu não estou falando de perder a memória não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é perder a memória do passado. Ah, então eu vou perder. Não, você vai ter a sua memória do passado, você só não vai ser guiado pela carga energética que você não tem consciência do passado. É difícil isso, eu acho até que é trabalhoso. Aí você pode perguntar, Nanda, tu já vive aí? Eu diria que nos 30 anos de trabalho, um pouco mais de 30 anos de trabalho, eu já vivo com o mínimo possível de influência do em algum lugar do passado. Ainda tem influência do em algum lugar do passado, mas o mínimo. E quando eu percebo, porque a chave é essa, eu estou me sentindo mal, triste, raivoso, com medo, o meu você já sabe, porque eu já repeti muito, é medo. Quando eu percebo que tenho medo, eu digo, opa, tô em algum lugar do passado, tá? Eu preciso voltar pro presente. Não, preciso, no filme, para ele se manter no passado, ele tem que só ter coisas do passado, ele não pode se lembrar. Ele volta, por exemplo, ele volta no presente, pro presente, porque ele bota a mão no bolso da calça dele e tira uma moeda de 1976, parece. E quando ele vê a moeda, aí ele volta para o presente. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, quando a gente está no passado, a gente está se lembrando de tudo no passado. A gente tem que se lembrar, onde é que eu vivo mesmo? Eu vivo em 1900. Eu vivo em 2024. Então, a gente se lembra e volta para o presente. Eu não vivo, seja lá onde for. Eu vivo em 2024. Em 2024, o que é que está acontecendo agora? De verdade. Então, quando você se sentir mal, que é as emoções de medo, raiva, tristeza, nojo também, mas medo, raiva e tristeza na maioria das vezes, e suas vertentes, tá? Porque medo, raiva, tristeza, alegria e nojo são as emoções básicas. Eu digo que é como se fossem as emoções, as cores primárias. Dessas cores primárias, a gente faz todos os outros sentimentos e emoções. Mas aí, basicamente, a gente tem essas emoções. E quando a gente está sentindo, quando a gente diz eu estou mal, uma dessas emoções a gente está sentindo. 4, né? Medo, raiva, tristeza e nojo. Uma dessas a gente está sentindo. E quando a gente está se sentindo bem, é a alegria. É a indicação de que a gente está em algum lugar do passado. Aí a gente pode dizer, Nanda, mas peraí, não tem nenhuma situação que gere no presente essas emoções? Tem. Claro que tem, mas elas são muito mais rápidas. Você não diz, eu estou me sentindo mal. Você diz, eu estou com raiva e age. Eu estou triste e age. Eu estou com medo e age. Porque está no presente. Se eu estou sentindo essas coisas, e só estou sentindo, aí eu digo, eu estou me sentindo mal, significa que eu não estou agindo. Se eu não estou agindo, eu estou no passado. Se eu não estou agindo, eu estou no passado. Se eu só estou me sentindo e não estou agindo, então eu estou no passado. E aí é o ponto de partida. Eu estou no passado. Eu só estou me sentindo. Então eu estou no passado, não estou no presente. Estou em algum lugar do passado. E aí eu tenho que voltar para o presente. Tá? Você pode usar afirmações positivas como eu vivo em 2024, com tantos anos. O que é que realmente está acontecendo em 2024? Né? E por que é que eu estou respondendo com esse grau emocional que está em desacordo com o que está realmente acontecendo em 2024? Por que é que eu não estou agindo, eu só estou me sentindo? Por que é que eu não estou funcional? Eu só estou mal.
Então essas são as perguntas que você pode fazer para voltar. É a moedinha que você pega no bolso e volta. Mas isso precisa de treino, tá? Precisa de conhecimento, de estudo também. E como eu tô sempre dizendo aqui, precisa de ajuda de um profissional. Eu faço, profissional, livros, estudo, vídeos, tá? Você pode aprender hoje de várias maneiras diferentes. Pode ser um mestre também, pode ser um amigo que já avançou muito no processo de autoconhecimento, tanto faz, tá? Só não pode ser alguém que esteja no mesmo nível que você, porque aí não vai te ajudar, é um cego guiando outro cego, tá? Mas assim, alguém que já andou um pouquinho mais, ou muito mais, ou um livro, né? Ou um profissional que foi treinado, talvez nem tenha andado nada, mas foi treinado para trazer você de volta para o presente, né? Tudo isso ajuda. E pra que tudo isso? Nada. Bom, eu fiz pra viver bem, tá? Eu tava vendo só mal, aí eu fiz pra viver bem. Aí pra você pode arranjar a justificativa que quiser. Ou não fazer, viver eternamente na síndrome do em algum lugar do passado. Pode ser também. Como eu digo sempre, não existe vida errada. Não existe. A vida é sua, você faz o que você quiser. Se você estiver satisfeito de passar mais tempo em mal-estar do que em bem-estar, e dizer, essa é a vida é assim, é como eu disse, a obrigação de ser feliz, acho que foi o vídeo anterior a esse. Ninguém é obrigado a ser feliz, né? É um direito, mas ninguém é obrigado a ser feliz. Então, se você não quer ser feliz, se você quer viver em algum lugar, se você quer morrer, como o cara do filme, né? Que morreu porque não suportava a ausência da pessoa amada, morra. A vida é sua, né? Então, morra não no sentido literal, como fez o personagem do filme, do livro, mas morra no sentido de existir para uma vida boa, uma vida feliz, uma vida contente. Viva sorumbático, né? A vida é sua. Eu quero viver o maior parte do meu tempo saltitando, alegre, contente. Consigo 24 horas por dia? Não, ainda não. Porque às vezes ainda sonho eu uma perturbada. Mas durante o dia, durante as 17 horas ou 16 horas, acho que é 16, né? Das 16 horas que eu passo acordada, vamos dizer que eu passe 16 horas e meia bem. 16 horas e meia bem. Eu ainda... salteando no tempo das 16 horas, eu ainda pego 2 minutinhos, 3 minutinhos e termina uma meia hora que eu não fico nesse estado presente. Mas eu já passo a maior parte do meu tempo acordada. E quando eu não estou dormindo, quando eu estou dormindo, ainda acontece de eu ter alguns sonhos não tão tranquilos. Tá ficando cada vez mais, os sonhos estão ficando cada vez mais tranquilos também, mas às vezes ainda tem sonhos que eu estou em suspense. Mas eu quero, até meus sonhos, eu quero lindo, campo florido, sol, e eu brincando nos meus sonhos. Mas ainda não é assim, totalmente. Às vezes é, às vezes não é. Então eu quero isso pra mim, e eu estou me empenhando para antes de fechar os olhos e desaparecer, eu quero viver independente do que está acontecendo no mundo, tá, gente? Eu quero ser feliz e acabou-se, não importa se tem gente infeliz por injustiça no mundo, tá? Eu espero que a injustiça... Vou trabalhar também nisso através do meu voto, através da minha consciência, trabalhar para que haja mais justiça social no mundo, para que as pessoas possam ter o mínimo material para viverem bem e darem um salto. Mas como eu sei que isso não vai acontecer enquanto eu estiver viva, eu não posso esperar isso acontecer para dizer agora eu vou ficar feliz. Não, eu vou ficar feliz agora, tá? Com a minha existência, com a minha vida. E depois aguardar, né, pro mundo acompanhar isso. Mas não dá, né? São 8 bilhões de pessoas no mundo. Daqui que precisa esperar todos os seres humanos que existem na Terra terem o mínimo possível para dizer agora eu tô feliz porque tem justiça social e agora eu posso trabalhar para minha... Eu morri. Então eu teria que ter vivido 400, 500 anos e provavelmente eu não vou viver. Eu estou lutando aqui para viver 100.
Mas eu não vou viver 400 e 500 anos para ver isso, então eu vou ser feliz agora, tá? Mesmo que sabendo que tem muita gente infeliz, muita gente sendo maltratada no mundo. Tem. Eu me condoo pelo sofrimento delas, mas eu não vou ser infeliz na minha vida por causa delas, tá? Eu sinto muito, eu sou egoísta nesse nível, tá? Ok? Me desculpem as pessoas mais sensíveis, mais empáticas com a dor dos outros. Eu não tenho essa empatia nesse nível, tá? Eu vivo pra mim mesmo, eu vivo realmente pra mim. Então, me desculpem as pessoas mais sensíveis e as pessoas que estão em sofrimento agora, me desculpem, mas não vai ser por causa de vocês que eu vou parar de ser feliz, não, tá? Me desculpa aí, gente. Sim, eu sou egoísta, sim. Eu estou ouvindo aqui as pessoas, chique mulher egoísta, sim, eu estou ouvindo. Sim, eu sou egoísta mesmo, tá? Não tem problema, é uma característica da minha personalidade. E como diz Louise Hay, eu me amo exatamente como eu sou. Eu aprendi com Louise Hay a me amar exatamente como eu sou. Meus aspectos, tem aspectos mais luminosos, tem os aspectos mais sombrios, sim, mas ainda assim eu me amo. Me amo, Nandinha. Então, até a próxima, no presente, tá? Presta atenção na síndrome em algum lugar do passado. E quem quiser assistir o filme. O filme, eu pesquisei aqui onde é que tem o filme, para os mais curiosos. Tem no YouTube, no Google Play, no Amazon Prime e no Apple TV. Todos para alugar, tá? Eu tenho ele gravado no meu DVDzinho, mas eu acho que alugar filme nesse é tão normal como sair de casa para alugar. Aluguem, gente, vale a pena alugar. O filme é bonito, é uma música legal, né? É bom de assistir. Tem Christopher Reeve no melhor dele, no lugar mais bonito. Tem a Jane Seymour no ápice da beleza dela. Ela tá muito linda nesse filme, né? É um filme legal. Eu assisti mais de uma vez. Então, um cheiro e até a próxima.